Shabbat Shalom. Tema da mensagem desse Shabbat é navegação. Senhor nosso Pai, te damos graça pela tua presença, pelas tuas instruções. Nos ajude a compreender tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Me capacite a passar para os meus irmãos, que eles possam receber dos teus ensinamentos corretamente e ter a vida transformada pelo Senhor, é o que eu lhe peço nesse dia. Que a tua rua possa trabalhar na vida de cada um no coração, transformando todas as coisas e colocando no devido e correto lugar. Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem: navegação. No século I antes de Yeshua, os romanos estavam trabalhando ativamente para expandir o seu domínio territorial e econômico. Na medida que Roma se transformava em um império de dimensões gigantescas, aumentava a necessidade de desbravar os mares, e isto era um elemento fundamental para o fortalecimento de uma das maiores potências de toda a antiguidade. Foi nesse contexto que o general Pompeu, por volta do ano 70, antes de Yeshua, foi incumbido de transportar trigo das províncias para a cidade de Roma. Naquele tempo, os riscos de navegação eram grandes em virtude das limitações tecnológicas, de vários ataques piratas que aconteciam com relativa frequência, entre outras coisas. Sendo assim, os tripulantes daquelas viagens viviam um grave dilema: viajar pelos perigos do mar com riscos de morte e evitar que as pessoas morressem de fome na cidade de Roma por causa de uma grave crise de abastecimento que houve causada por uma rebelião de escravos, ou não viajar pelo mar, fugir dos perigos da viagem, mantendo-se com vida na cidade da Sicília e deixar que as pessoas morressem sem abastecimento de alimento em Roma. Um dilema. Foi então nesse contexto que, de acordo com os historiadores, o general Pompeu proferiu a lendária frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Naquela situação, algumas pessoas arriscariam suas vidas na navegação pelo mar para transportar as provisões e salvar assim a vida de milhares de outras pessoas na cidade de Roma. O fato é que essa afirmação do general Pompeu surtiu bons resultados. As viagens foram realizadas com sucesso e o militar ascendeu ao posto de governador de todo o território romano. E provavelmente deve ter sido esta história de sucesso que fez com que o lendário escritor português Fernando Pessoa tomasse emprestado essa expressão: navegar é preciso, viver não é preciso. Nessa frase, nessa expressão, navegar é preciso, viver não é preciso, encontra-se hoje cada embarcação que se expõe ao mar, cada aeronave que se expõe ao ar. E não é de se admirar que
A palavra navegação foi o termo escolhido para as pessoas se movimentarem entre as páginas da internet, expresso na ação de cada usuário, pilotando o seu mouse e o seu teclado, investindo tempo, visitando diversos sites em busca do conhecimento e desconhecendo os perigos reais existentes nesse mundo virtual, nesse mar de informações. A famosa frase do general Pompeu hoje é expressa por meio de muitas pessoas que declaram que não pode mais viver sem essa navegação virtual. E muitas vidas têm ficado em segundo plano, condicionados pela prioridade que a navegação virtual tem recebido. Então a expressão navegar é preciso, viver não é preciso, faz muito mais sentido hoje do que nas gerações passadas. O mundo hoje não funciona mais sem esta navegação na internet, que possui também os seus próprios riscos. As pessoas possuem uma necessidade imensa de ter conhecimento, desde o Gan Éden. E a internet tem oferecido para as pessoas essa árvore do conhecimento, que proporciona respostas para as suas dúvidas, supostas dúvidas, de forma imediata, ainda que essas informações não sejam verdadeiras. E replicam essas informações para outras pessoas. Daniel, capítulo 12, versículo 4. No entanto, você, Daniel, guarde essas palavras em segredo e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para cá e para lá quando o conhecimento aumentar. As pessoas deveriam ser mais dependentes de Hashem através de Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh, e menos desses sistemas com mares de informação que têm tragado de forma devastadora e voraz a vida de muitas pessoas, destruindo famílias, lares. Deveríamos desconectar da internet e nos conectar em Hashem através de Yeshua para termos acesso a informações verdadeiras, ainda que muitas vezes contrária à nossa própria vontade. Sabendo que Hashem tem o melhor para cada um de nós. Vontade. No Gan Éden existia um rio que se convertia em 4 riachos navegáveis, conforme escrito no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 2, versículo 10 a 14, que lemos há pouco. A Ruach HaKodesh deseja trazer uma mensagem ao nosso coração e revelar um segredo que Hashem deixou oculto nesse livro de Bereshit, Gênesis. Que a Ruach HaKodesh possa revelar a você essa mensagem que Hashem deseja. Porque esses 4 rios, eles falam da navegação da nossa vida pessoal. E o melhor caminho a seguir é navegar pelo rio da água da vida, que nos conduz em direção a Hashem. O primeiro rio
da vida, narrado em Bereshit, capítulo 2, versículo 10 a 14, é o Pishon, que significa espalhado. Esse rio rodeia a terra de Havila, onde havia ouro. Na tradução na UJB, a palavra rodeia é traduzida por serpenteia. Esta navegação é necessária na vida de todas as pessoas que precisam ter sua provisão, ter o seu sustento. Porém, se uma pessoa navegar neste rio sem prudência, ela poderá direcionar o seu foco de vida em adquirir mais e mais riquezas nessa terra e seguir desejando mais e mais, em poder adquirir. E nessa situação, elas podem se perder. Navegar nesse rio Pishon, o principal perigo é ficar preso, circulando em loop ao redor do ouro e do bidélio, uma goma aromática com o seu perfume atraente, e das pedras de ônix, que em hebraico significa unha ou garra. Podemos e devemos trabalhar pelo nosso sustento, é verdade. Mas se vivermos exclusivamente, em demasia, nesta navegação, dedicando e consumindo toda a nossa vida, aprisionado pelas garras do desejo de ter cada vez mais, certamente vamos enfrentar muitos problemas que nós não deveríamos. Neste mundo, esse primeiro rio Pishon descreve o grande empenho do homem comum, que anda em círculos ao redor das riquezas dessa terra. Ouro, que ele pode se agarrar, ônix, e ficar presos, atraído pelo seu perfume atraente, bidélio. Todas as pessoas, de alguma forma, navegam pelo rio Pishon da vida. Mas precisamos ser cautelosos com os seus perigos para não ficarmos presos nele. Não podemos viver nessa terra com o único desejo de conquistar para atender somente os nossos próprios objetivos pessoais. Quantas pessoas você acredita que existe nessa terra que desejam ter recursos desse mundo para cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos e dos necessitados? Quantas pessoas que vocês acham que existem nessa terra que querem ficarem ricos para cuidar dos pobres? Quantas pessoas? Se a sua mente está cheia, continuamente ocupada com os afazeres dessa terra, com a sua posição, status social nesse mundo, somente com o objetivo para satisfazer os seus próprios desejos, para o seu próprio benefício, que a Ruach HaKodesh de Hashem possa mover a sua vida e libertar você desta navegação. Os valores do rio Pishon traz divisões entre as pessoas, entre os seus iguais, seja pela concorrência ou por outros modos, quando o que Hashem deseja
é a unidade entre os seus filhos. E que todos eles sejam edificados e edificadores, trazendo o reino dos céus para essa terra, sobre a vida de muitas outras pessoas. Somente a Ruach HaKodesh de Hashem tem o poder de trazer ajuntamentos que edificam a vida das pessoas. Ajuntamentos para promover a unidade e o bem-estar de todos. Existem pessoas que não conseguem deixar o rio Pishon. Pessoas que vivem pelo reconhecimento pessoal, reconhecimento profissional ou social. Pessoas que não conseguem compreender que existem coisas muito mais valiosas. Não conseguem compreender que o maior reconhecimento que ela pode receber é o testemunho que Yeshua dará sobre a vida dela. E as Escrituras Sagradas nos alertam sobre esses fatos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 a 10. Por isto, se tivermos comida e roupa, estaremos satisfeitos com isto. Além do mais, os que pretendem ficar ricos caem em tentação, são pegos pela ambição tola e dolorosa que os lança na ruína e destruição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores por causa dele. Existem pessoas que dedicam a sua vida, ou os seus bens, ou os dois, para edificar o reino dos céus nessa terra. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 19. Acerca dos ricos no presente mundo, que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas a depositem em Deus, que nos provê de tudo ricamente para a nossa satisfação. Ordene que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a partilhar. Dessa forma, entesourarão um bom fundamento para si mesmos, para que possam alcançar a verdadeira vida. Lamentavelmente, a grande maioria das pessoas que dedica-se a navegar exclusivamente nesse rio Pishon, normalmente acabam da mesma forma como está escrito no livro de Yaakov, capítulo 5, versículo 1 a 6. Preste atenção. A seguir, uma palavra para os ricos. Chorem e lamentem por causa dos contratempos que lhes sobrevirão. A riqueza de vocês apodreceu, e as suas roupas foram corroídas pelas traças. Seu ouro e prata enferrujaram, e a corrosão deles testemunhará contra vocês, e devorará sua carne como fogo. Estamos no Aharit Hayamim, no final dos tempos, e vocês continuam acumulando bens. Ouçam, os salários que vocês retiveram com fraude dos trabalhadores que ceifaram seus campos clamam contra vocês, e os brados dos ceifeiros chegaram aos ouvidos de Adonai Tsevaot. Vocês tiveram uma vida de luxo e autossatisfação aqui na terra. Em um tempo de matança, continuaram se fartando, até contentarem o coração. Vocês condenaram e assassinaram o inocente. Eles não resistiram a vocês. O segundo rio é o Gihon, que significa irrompe, o que invade. Este rio circunda Cush, que significa escuro ou trevas.
Aqui também na UJB a tradução é serpenteia e aponta para um segundo problema que enfrentamos nesse mundo, que é a busca pelo que está oculto, principalmente em relações às coisas desse mundo. Em romper, despertar para algo na vida que não seja a luz, pode fazer com que uma pessoa navegue em um caminho extremamente perigoso, com resultados completamente desconhecidos. Existem situações que coloca para navegar ao redor do que está escuro, está no escuro. De situações que existem na nossa vida, que está oculta. Uma situação que nos conduz a navegarmos ao redor do que é trevas. E não desejamos que ninguém saiba dessas situações ocultas que existem na nossa vida. Isso pode inebriar o nosso entendimento. Roché, Oséias, capítulo 4, versículo 11. Prostituição e vinho sobrepujam o bom senso do meu povo, tanto dos idosos quanto dos jovens. O caminho ao redor das trevas conduz as pessoas aos vícios e abrem portas para que a pessoa se comportem como uma serpente. Nesse mundo, as águas fluem em apenas duas direções. Ou a pessoa nasce de novo e navega em virtudes, ou a pessoa vai seguir o curso da vida dela, normal, e entregará sua vida ao confinamento, ao aprisionamento produzido pelas coisas desse mundo. E pior, essas pessoas acreditam ainda que são livres. Todos nós, sem nenhuma exceção, passaremos por situações nesse mundo onde nós vamos precisar lutar contra a correnteza, contra a maré, para preservarmos a nossa santidade, principalmente com relação ao nosso corpo físico, aos nossos desejos emocionais, com relação ao nosso coração, com relação ao nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir e muitas vezes o nosso reagir. Entretanto, muitas pessoas não conseguem superar a correnteza contrária e acabam se entregando e são arrastadas por águas sujas que existem nesse mundo e ficam presas no Gihon, prejudicando grandemente, primeiro, as suas próprias vidas e depois a vida de outras pessoas ao seu redor. Hashem nos ensinou através da Escritura Sagrada que nada viria sobre a nossa vida que nós não pudéssemos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Nenhuma tentação incomum, maior que as pessoas experimentam normalmente, sobreveio a vocês. Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ao contrário, com a tentação, Ele lhes proverá o escape para que sejam capazes de suportar. Está pesado? Troque o seu fardo com o fardo de Yeshua, porque o fardo dele é leve. Mas nessa terra vamos precisar carregar algum fardo de alguma forma. A questão principal é que todos nós navegaremos pelos rios da vida e, em alguns deles, nós vamos precisar de muita determinação, muita confiança e domínio próprio para não ficarmos presos, encalhados em algum tipo de sujeira que brota do fundo do nosso coração. Navegar é
para manter a vida em segurança, apesar dos perigos do mar. Navegar é preciso. Segunda Quefa, capítulo 1, versículos 5 a 7. Enquanto isto, por meio da confiança, vocês são protegidos pelo poder de Deus para a libertação prestes a ser revelada no último tempo. Regozijem-se nisto, ainda que por curto período vocês devam ser afligidos por várias provações. Até mesmo o ouro passa pelo teste de autenticidade através do fogo. O propósito dessas provações é que o caráter genuíno da confiança de vocês, muito mais valioso que o ouro perecível, seja considerado digno de louvor, glória e honra quando a revelação de Yeshua, o Mashiach, se você está navegando pelo rio Gihon, por entre águas sujas da vida, peça ajuda a Hashem por domínio próprio. Entregue a embarcação da sua vida nas mãos de Yeshua e você certamente sairá desse mar de lamas. Embora todos nós vamos passar por essas águas escuras, não podemos ficar presos nelas, detidos. Não podemos invadir, nem permitir a invasão das trevas na nossa vida. Não podemos invadir os espaços das trevas, nem permitir que elas invadam a nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a lutas nesse mundo, é verdade. Mas não podemos ter a nossa vida encalhada pelos desafios que existem. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Então que haja libertação para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Lute e faça a sua parte. Domine os seus impulsos. Em nome de Yeshua, somente assim, nada mais dominará a sua vida. E você será verdadeiramente livre para ser conduzido pelo amor de Hashem através do poder da Ruach HaKodesh. O terceiro rio, Hideket, em hebraico, conhecido como rio Tigre, que significa rápido, que corre pelo oriente de Ashur, da Síria, que significa um passo. Muitos estudiosos das Escrituras compreendem que esse nome foi dado ao segundo filho de Shem, Ashur, porque ele estava a um passo da primogenitura, que era Elam. Bereshit, Gênesis capítulo 10, versículo 22. Os filhos de Shem foram Elam, Ashur, Arpachshad, Lud e Aram. Navegar em segurança por esse rio Tigre é bastante complexo, porque esse rio trata do nosso julgamento pessoal em relação à nossa vida e também em relação à vida de outras pessoas. Normalmente, pelo processo de comparação. Nós somos muitas vezes rápidos para observar a vida alheia e comparar as coisas o tempo todo, seja com a nossa própria vida, seja com a vida de outras pessoas. Comparamos a nossa capacitação, às vezes até a nossa vida estética, a nossa beleza, na maioria das vezes, na maioria delas, ou nos exaltando ou nos depreciando, que também é ruim em relação a outras vidas. Às vezes uma pessoa tem o sentimento que ela é menos amada dentro da sua família por algum motivo, não importa. Outras pessoas muitas vezes consideram que recebem um tratamento injusto por algum motivo. Eu merecia mais, eu sou tão bom.
No relacionamento familiar, maridos e esposas podem se julgarem baseados em padrões que receberam na casa dos seus pais. Viram ou ouviram anteriormente, de alguma forma. Estão sempre a um passo de se tornar o que deveriam, mas não conseguem. Estão sempre rodeando Ashur. O problema se resolve e a outra pessoa fica presa nas suas próprias mágoas. Me magoou. Faz 5 anos e 6 meses a hoje. Se liberte disso. Você, com as suas comparações, cria espaços vazios. Um vácuo na sua própria vida. E as suas bênçãos, as suas realizações, são sempre postergadas. Estão sempre rodeando Ashur. Está sempre no quase. Quase recebeu a bênção. Mas Yeshua pode nos fazer dar um salto em direção a Hashem. E esse espaço vazio ficarão para trás. E então seremos completamente livres para conseguirmos, de fato, as nossas realizações. Seguindo em Shalom nessa terra. Se Yeshua for modelo que desejamos alcançar na nossa vida, ainda que existam lutas, embates, não importa, estaremos acompanhados por pessoas do Senhor que estarão dispostas a nos ajudar. Mas se tivermos este mundo tenebroso como modelo, seguiremos desconfiando de tudo e de todos, o tempo todo, e vamos sempre nos sentir a um passo da conquista que Hashem tem para nós, porém, nunca vamos alcançar. Somente Yeshua pode nos ajudar a pular um abismo na direção de Hashem. Precisamos do selo de autenticidade de Hashem, o selo da Shalom. Mas, sobre todas as coisas, precisamos de Hashem. Yeshayahu, Isaías, capítulo 27, versículo 5. A não ser que se apodere de minha força, a fim de reconciliar comigo. Sim, para se reconciliar comigo. Hashem tem alegria e prazer que façamos paz com Ele. Esta força de Hashem foi manifesta na vida do nosso amado Yeshua Mashiach. Ungido da casa de Israel que veio e está retornando. Aceite muitos ou não. Terrelim, Salmos 28, capítulo 6, versículo 6 a 9. Bendito seja Adonai, pois enviou a minha voz quando orei por misericórdia. Adonai é minha força e meu escudo. Nele meu coração confiou e fui socorrido. A ele cantarei louvores. Adonai é força para seu povo, fortaleza de salvação para seu ungido. Salva teu povo, abençoa tua herança, cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Olhem e confiem em Yeshua. Não se exalte e não se deprecie. Não entre nos padrões que este mundo tem estabelecido para deixar as pessoas insatisfeitas. E lembre-se, você é único, capacitado com dons e talentos únicos, provenientes de Hashem. Que a Ruach HaKodesh possa revelar isso ao seu coração e a importância que você possui nesse mundo, como a luz de Hashem. O quarto e último rio citado é o Perat, em hebraico conhecido como rio Eufrates, que significa frutífero. Porém, as Escrituras Sagradas não descrevem por onde ele circula.
Esse rio Eufrates não serpenteia, e nossa atenção deve ser voltada para este rio em si, e não para o percurso que ele faz. O rio Eufrates, o frutífero, passa pelo rio Pishon sem se espalhar ou se fixar neste Olã. Passa pelo Gihon sem se envolver com as trevas que existe nesse mundo. Passa pelo rio Hidekel, ou Tigre, sem perder a sua força. Navegar nas águas do rio Eufrates, um rio frutífero, é diferente da navegação feita nos outros rios, porque é neste rio Eufrates que as pessoas nascidas novamente deveriam permanecer, frutificando. Yohanan, João, capítulo 15, versículo 1 a 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o jardineiro. Todo ramo que é parte dele, parte de mim, todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. As pessoas frutíferas serão podadas e limpas, para que possa produzir ainda mais. Para nós fecharmos, um dos bons frutos produzido por estas pessoas é abandonar a navegação nos outros rios. Parar de se alimentar em várias mesas diferentes ao mesmo tempo. Como se Yeshua fosse um talismã da sorte. Se um lugar falhar, eu tenho outro como backup. Matitiarro, Mateus 3,8. Se vocês realmente tiverem abandonado seus pecados e voltarem para Deus, produza fruto para comprovar. Outro bom fruto é semear a shalom entre as pessoas. Yaakov, Tiago, capítulo 3, versículo 18. Os pacificadores que plantam a semente da paz juntarão uma colheita de justiça. Precisamos produzir frutos que nos trazem aprendizado com entendimento e sabedoria. Efésios capítulo 5, versículo 8 a 10. Vocês também eram trevas, mas agora, unidos ao Senhor, são luz. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz está em todo tipo de bondade, justiça e verdade. Tentem determinar o que agradará o Senhor. No livro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 42, versículo 5 a 16, que lemos, nos ensina sobre a ajuda para navegarmos no lugar certo. Um lugar oferecido por Yeshua, em louvor e reconhecimento a Hashem, nosso Pai que está no céu. No livro de Resgados, Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 5, que lemos também, nos ensina que existe um rio nos aguardando no mundo vindouro. Um único rio, com uma árvore da vida no seu meio. Que possamos navegar frutificando em conformidade com os planos de Hashem para a nossa vida nessa terra. Não importa qual seja a situação, para que possamos navegar em águas tranquilas, no mundo vindouro e na presença de Hashem e do seu ungido, Yeshua. Nos esforcemos para sermos frutíferos com todo o nosso coração, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 24/10, teremos uma única paraxá número 2, Noah. Hashem instruiu Noah, o único homem que não havia sido arrebatado pela violência e pela corrupção no mundo daquela época. Noah, em obediência, seguiu as instruções de Hashem, construiu
uma grande arca de madeira revestida por dentro e de fora, para seguir na navegação de Hashem. E assim segue. Convoco todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome mais uma vez, te dando graça. Santo, Santo, Santo. Nos ajude, Pai, a ter nossa vida transformada. Nos ajude, Pai, a avaliarmos a nossa própria vida. Comparar, Pai, com as instruções que o Senhor já nos deixou. Saber o que está retendo, onde está retendo a nossa vida, onde estamos aprisionados. Que possamos buscar da Tua força para fazer paz contigo. Que nós sejamos libertos, Pai, do que está nos retendo nesse mundo. E que a gente possa seguir navegando pelas águas tranquilas, em direção a verdes pastos que o Senhor tem separado para cada um de nós. Nos ajude a confiar no Senhor. É o que eu lhe peço, Beshem Shur HaMashiach, que assim seja, que assim seja.